Apocalipse capítulo 2, versículos 18 ao 29 diz: E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras de amor e serviço e fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E destruirei com morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações, e darei as entranhas e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retenho até o que tenha. E o que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e sobre vara de ferro as regenerar, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amados, Tiatira revela uma igreja que estava dividida em dois grupos. Uma parte da comunidade era composta de pessoas fiéis, e outra parte seguia uma falsa profetisa chamada Jezabel. A pequena cidade de Tiatira servia de entrada para a Ásia Menor na rota do comércio. Foi construída por Seleuco, um dos generais de Alexandre, em 280 a.C. Era uma cidade sede de guarnição militar. Amados, o nome Tiatira tem o sentido de sacrifício contínuo. Havia um grande templo em honra ao deus Sol, Apolo. Sua indústria principal era de instrumentos de bronze e de cobre. Amados irmãos, fabricava tecidos, especialmente em vermelho e púrpura. A cor púrpura era extraída de uma planta chamada indigo. Lídia era natural de Tiatira e era vendedora de púrpura, onde encontramos essa referência em Atos capítulo 16, versículo 14. O comércio era organizado em sindicatos chamados guildas. Cada associação, amados, ela tinha um deus grego que era seu padroeiro. Havia festas onde os produtos eram vendidos em sacrifício aos deuses. No versículo 18, o qual nós lemos, ele fala sobre olhos como chama de fogo. Fala do juízo divino. Apocalipse capítulo 1, versículo 14 e 15. Ainda no versículo 18 fala de pés de bronze, a força e o poder. E no versículo 19 ele fala do amor, fé, serviço e perseverança, uma igreja dedicada e amorosa. Ainda no versículo 19 ele fala obras mais numerosas que as primeiras. Tiatira mantinha orfanato e hospital. E no versículo 20 ele fala de Jezabel, mulher com este nome, ou uma comparação com a rainha Jezabel, uma princesa fenícia e sacerdotisa de Baal, o deus pagão da natureza.
casou-se com o rei Acabe e perseguiu os profetas de Deus. Nós vamos ver essa referência onde? 1 Reis, capítulo 18, versículo 4 e o 13. Ainda no versículo 20, fala da profetisa. Jezabel dizia que tinha o dom de profetizar ou era uma pregadora. No versículo 20 ainda fala da prostituição, no sentido sexual ou religiosa. Ezequiel capítulo 16, versículo 17. Ainda no versículo 20 nós podemos observar, queridos, coisas sacrificadas a ídolos, comidas oferecidas e consagradas a imagens. Nós vemos essa referência em Atos capítulo 15, nos versículos 20 e 29. E também em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20 e versículo 22. E aqui no versículo 22 de Apocalipse, o qual nós meditamos dessa palavra, nós vamos encontrar prostro de cama, castigo de Deus, o castigo de Deus. E no versículo 23, seus filhos, biológico ou seguidores. E no versículo 24 fala da profundeza de Satanás. Profundezas de Satanás, ocultismo, misticismo, práticas de magia e adivinhação. Tudo isso acontecia, amados. E no versículo 28 ele fala de estrela da manhã. A última estrela que ainda aparece antes de amanhecer o dia é o planeta Vênus. O Sol é uma estrela. Provérbios capítulo 4, versículo 18. E Jesus é a brilhante estrela da manhã. Apocalipse 22, 16. Amados, louvado seja Deus, querido. Engrandecido seja o nome do Senhor e a Deus toda a glória. Amados, Tiatira representa o quarto período do cristianismo, a igreja da Idade Média entre 590 e 1517 depois de Cristo. Um tempo de hegemonia do domínio romano sobre a igreja cristã. A igreja medieval é conhecida por um tempo de trevas, pela falta de leitura da palavra de Deus. Na Idade Média, amados, o poder estava com a igreja, que foi institucionalizada. Construíram templos grandiosos, cobertos de riquezas, mas o povo não tinha acesso à palavra de Deus. Costumes pagãos entraram na igreja. A mulher do Apocalipse representa a igreja. Apocalipse capítulo 12. Que é a esposa do Cordeiro. Capítulo 21, versículo 9 de Apocalipse. Mas a mulher chamada de Jezabel, Apocalipse 2, versículo 20, é a meretriz. Apocalipse 17 são as falsas igrejas, amados. Qual é a atitude desse espírito de Jezabel nas igrejas? É sedutora, tentativa de conquistar, de seduzir, de idolatria, a pessoa ou denominação. As pessoas têm esse espírito de idolatrar pessoas, de idolatrar pastores, de idolatrar placa de igreja, de idolatrar denominação. Esse espírito de Jezabel de manipulação, de busca de poder, de querer poder. E esse espírito de Jezabel ainda continua atuando como perseguição, de oposição à liderança. Então tudo isso é o espírito de Jezabel que continua atuando, Pai, nos nossos dias. Infelizmente, amado, o espírito de Jezabel tem atuado nas igrejas com a sedução do pecado, idolatria de líderes, personalidades, manipulação de decisões e ministérios. Por fim, queridos, este espírito persegue pastores e servos de Deus. Por onde passa, deixa rastros. Amados, podemos entender Tiatira como igreja relaxada, acomodada, preguiçosa, que não se interessa mais pelo trabalho da evangelização. Falta jejum, oração e Bíblia. Igreja dividida entre o mundo e a palavra. Tiatira representa as igrejas que têm a porta larga,
Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Isso te atira e deixam as coisas do mundo. 1 João, capítulo 2, versículo 15. Deixa as coisas do mundo entrarem dentro da igreja, amados. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Amados, nós não podemos tolerar o espírito de Jezabel atuando na nossa comunidade, na nossa igreja, no meio da congregação. Precisamos se posicionar como homens e mulheres, servos do Senhor, em oração, jejum e palavra. Tiatira traz muitas lições para nós hoje, amados. Várias igrejas estão assim, divididas. Uma parte é fiel, mas existem pessoas que atuam como Jezabel no meio do povo para os dividir. Não podemos aceitar isso. Não negocie com o pecado, não queira, não aceite, não admita o pecado. Tenha a posição de servo do Senhor. Se posicione como servo de Deus, como serva do Senhor. Não dê um passo atrás com a doutrina do Evangelho de Jesus. Permaneça fiel até a morte. Deus abençoe tua vida e a Deus toda a glória.